Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e estou aqui para comentar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 10.10.606, julgado no dia 11 de fevereiro de 2021, sobre o direito ao esquecimento. Eu te confesso, estava bastante ansioso para fazer este vídeo. Tenho acompanhado essa discussão há muito tempo e agora finalmente o Supremo Tribunal Federal se posicionou. Eu vou comentar a decisão, vou falar sobre o posicionamento dos ministros e das ministras, mas também vou falar sobre os aspectos pró-direito ao esquecimento e contra o direito ao esquecimento, apesar de, claro, a decisão já ter sido tomada. Foi uma decisão com uma certa folga, foram 10 ministros os votantes. O ministro Luiz Roberto Barroso acabou se dando por impedido e não participou do julgamento. Dos 10, o placar foi 9-1 para afastar o reconhecimento de um direito ao esquecimento no Brasil. O único que abriu divergência foi o ministro Edson Fachin, num voto também muito bem fundamentado, mas que acabou sendo superado pela posição dos 9 outros ministros. A discussão é realmente muito interessante e você pode ter certeza de uma coisa: ela vai cair muito em prova de concurso público daqui em diante. Por isso é muito importante que você fique até o final do vídeo para entender de fato o que o Supremo Tribunal Federal entendeu a respeito do direito ao esquecimento. Antes eu peço uma gentileza: se você está estudando para concurso público, se você gosta de direito constitucional e não quer perder 3 vídeos desta matéria por semana no meu canal do YouTube, se inscreva. E também, se você puder, curta, compartilhe, comente, ajude o canal a crescer. O canal está só começando, mas toda semana leva para você 3 vídeos de direito. Antes de comentar a decisão, eu só queria contextualizar o caso concreto que estava por detrás deste recurso extraordinário. O que aconteceu foi o seguinte: lá na década de 1950, uma moça foi assassinada no Rio de Janeiro em condições de extrema violência. Ela foi jogada de uma cobertura, quarto andar, salvo engano, caiu, faleceu. E esse crime, na ocasião, chocou a sociedade e ele foi muito comentado. E aí, no ano de 2004, um programa de televisão fez a reconstituição deste crime e apresentou ali os detalhes numa série de programas que versavam sobre crimes que abalaram a sociedade brasileira no passado. E aí os familiares da vítima acionaram o Poder Judiciário reclamando uma indenização por dano moral em razão da veiculação daquela notícia sem consentimento dos familiares. Alegaram os familiares que eles tinham direito ao esquecimento e que eles não queriam ficar remoendo aquele fato do passado que todo mundo pode concordar deve ter sido extremamente doloroso. Aí houve defesa por parte da emissora e a questão subiu para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal decidiu afastando o direito ao esquecimento. Mas antes de comentar a decisão e o tema de repercussão geral fixado, eu queria apenas apresentar para vocês os argumentos que estão envolvidos nesta discussão, argumentos pró-informação ou pró-esquecimento. Você vai ver que os dois lados desta discussão têm um pouco de razão e coube ao Supremo Tribunal Federal se posicionar. Primeiramente, os adeptos da informação, a corrente pró-informação, sempre afirmou que o direito ao esquecimento não está previsto e nem pode ser extraído da intimidade ou da privacidade. Quer dizer então que para os adeptos desta corrente não há um reconhecimento formal de um direito ao esquecimento e ele não pode decorrer de direitos como intimidade ou privacidade. Além do que, os adeptos deste posicionamento sempre afirmaram que a expressão deve prevalecer. De fato, o direito à expressão, o direito à expressão intelectual, artística, científica, comunicação, é muito caro para o constitucionalismo brasileiro e dentro dessa premissa os adeptos do posicionamento pró-informação sempre defenderam uma certa importância para este direito de expressão. Além disso, sempre falaram que o passar do tempo não transforma em lícito um ilícito. Claro que este argumento não se aplica ao caso
que foi o pano de fundo do recurso extraordinário 10.10.606, porque ali os familiares da vítima estavam questionando, né, o direito ao esquecimento. Mas normalmente esse direito ao esquecimento é reivindicado por pessoas que porventura praticaram um ato delituoso, responderam, né, pagaram por eventual pena e agora querem ver as redes de comunicação não mais retomando este assunto. Aí, em contraposição a esta intenção, que de novo é uma intenção legítima, né, os da posição pró-informação sempre alegaram que o passar do tempo não transforma em ilícito um ilícito. É um pouco questionável, tá, esse argumento, mas eu trago aqui porque ele vem sendo trabalhado. Além disso, e isso aqui é realmente preocupante, quem vai decidir o que deve ser esquecido, entende? Então a gente vai transformar o Poder Judiciário num curador da memória nacional. Isso é bastante arriscado. Imagine o seguinte, uma pessoa que é do meio político, pratica um determinado crime. É sabido que ela é autora daquele crime, mas aí por aspectos formais o processo é anulado, não asseguraram, por exemplo, ali um contraditório, uma ampla defesa, e com isso arquiva-se o processo, mas arquiva-se o processo num contexto em que se sabia que a pessoa era sim a responsável material pelo ato, e aí este indivíduo, esta pessoa do meio político, reivindica o direito ao esquecimento. E aí cabe ao Poder Judiciário dizer que este fato não deve mais ser lembrado. É um tanto quanto perigoso, de fato, transformar o Poder Judiciário num curador da memória nacional. E também há um risco não desprezível de se permitir a revisão da história de fatos de interesse coletivo, com especial aplicação para a vida e carreira de figuras públicas. A história é fruto de acontecimentos que merecem também ser sempre revisitados, inclusive aqueles que são negativos, talvez até especialmente estes, porque a partir de um relembrar o passado, a gente também se prepara para não errar mais para o futuro. Então, por estes e outros argumentos mais, os adeptos da posição pró-informação se colocavam contra um direito ao esquecimento. Mas, de outro lado, há aqueles que são favoráveis ao esquecimento. Vem então a corrente pró-esquecimento, dizendo que o direito não só existe, como deve prevalecer sobre a liberdade de expressão. Dizem os adeptos desta posição que este direito decorre de coisas como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. E eu tenho, sim, direito ao esquecimento, não quero que as pessoas fiquem a vida inteira colocando o dedo naquela ferida, né? E isso vale também para meus pais, avós, enfim, para os meus ascendentes. Eu não quero, eu tenho direito, sim, ao esquecimento. Também, estes que são favoráveis à corrente pró-esquecimento falam que este direito, apesar de não estar previsto expressamente, ele decorre da intimidade e da privacidade, decorre daquilo que especialmente a doutrina e a jurisprudência norte-americana chama de direito de estar só. Esse direito de estar só me garante o direito de não ser perturbado nesse ponto. Eu não quero que fiquem falando de mim, mais ou menos é esta a fundamentação por detrás do aspecto mais técnico, né? E também negar o esquecimento implica em pena perpétua por meio da mídia e da internet. Esse ponto também é muito interessante, porque veja só, a gente vive numa sociedade de informação, a gente vive numa sociedade hiperconectada, a gente vive num ambiente onde algum fato cai na rede e ele permanece ali de forma indistinta. Antigamente, quando tudo se veiculava em jornais escritos, aquele jornal impresso, no dia seguinte, ele servia só para uma coisa, só para embalar peixe. E se perdia a informação, você ir atrás de um registro era de fato bastante penoso. Hoje, contudo, está na internet, na palma da sua mão você encontra aquela informação. E aí você poderia, segundo os adeptos desta posição pró-esquecimento, ficar vasculhando coisas de um passado, que talvez tocassem ali em pontos sensíveis da existência de algumas pessoas. Então este é um argumento também muito, muito importante. E para estes, né, o passar do tempo permite a estabilização do passado. Se você se colocar talvez no papel de uma pessoa condenada, isso faz muito sentido, né? Uma pessoa que condenada foi, cumpriu a pena,
se arrependeu, expiou aquele pecado ali, e hoje é outra pessoa, mas de repente ela não consegue se desvincular daquele passado em razão do quê? De uma informação que é perenemente presente, é eternamente presente, né? Por mais paradoxal que seja isso. Então, esses foram os argumentos debatidos no âmbito daquele julgamento. Mas, como eu disse, o Supremo Tribunal Federal, lá no recurso extraordinário 10.10.606, se posicionou no sentido de que não há um direito ao esquecimento. Quem conduziu o julgamento foi o ministro Dias Toffoli, num voto muito bem escrito, 67 páginas lá de argumentos contrários ao direito ao esquecimento. E houve uma divergência que eu já disse, a do professor Edson Fachin, do ministro Edson Fachin, que abriu lá também uma fundamentação muito coerente. Eu extraí alguns fragmentos das falas dos ministros, né? Isso pode ilustrar também um pouco mais a discussão e eu compartilho com vocês. Mas até, antes de compartilhar, ao final do julgamento, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal foi esta daqui. Isso aqui tem que cuidar. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como um poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Então, esta foi a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao fim daquele julgamento. Me parece muito honesta essa tese. Eu, particularmente, achei a decisão do Supremo Tribunal Federal uma decisão muito bem construída, muito apropriada. Não há que se reconhecer o esquecimento, resguardadas as opiniões de quem pensa em contrário, sempre, mas também não podemos fazer da ausência do direito ao esquecimento uma carta branca para qualquer um ficar expondo qualquer um. Então, se há algum excesso, algum abuso na veiculação de um determinado fato, que se apure isso e que se estabeleça uma indenização a favor das vítimas, a favor daquelas pessoas prejudicadas. Mas negar o direito à informação, à expressão, de fato é um pouco perigoso, né? E aí vem os fragmentos das decisões. Primeiramente, o ministro Dias Toffoli, ele ressaltou lá no finzinho do voto dele que casos como o da Aida Cury, Ângela Diniz, Daniela Pérez, Sandra Gomide, Eloá Pimentel, Marielle Franco e mais recentemente da juíza Viviane Vieira, entre tantos outros, não podem e não devem ser esquecidos. A Aida Cury foi a menina que acabou sendo assassinada lá no Rio de Janeiro, né, e que foi a sua história documentada naquele programa. E dada a violência desses crimes, dado um contexto de, inclusive, crimes reiterados contra as mulheres, o ministro Dias Toffoli falou que a gente não pode esquecer esses fatos. Por mais doloroso que isso seja para a vítima, talvez o comunicar isso de forma ampla seja algo a ser feito, inclusive em homenagem à memória das pessoas falecidas e como forma de proteger aquelas que ainda estão por aí, tá bom? De novo, né? Ninguém, obviamente, nega o sofrimento de todos os familiares de todas essas vítimas, mas o Supremo Tribunal Federal assim decidiu. Também o ministro Gilmar Ferreira Mendes disse que é possível compatibilizar direito à privacidade com a liberdade de informação, mormente ao assegurar que fatos distantes possam ser divulgados desde que presente o interesse público e histórico. Esse fragmento também é bem interessante, né? Mais uma vez, não é o não reconhecimento de um direito ao esquecimento uma carta branca para também qualquer um sair vasculhando tudo, né? Enfim, vamos ver quais fatos também merecem ser discutidos hoje. Mas aí, quem é o censor disso não é o Poder Judiciário, é a audiência. Você vem lá um programa de televisivo e fala, o Antônio Kozikowski, hoje tem 40 anos, o Antônio Kozikowski aos 18 anos praticou lá uma infração de trânsito, né? Ninguém está querendo saber disso. Agora, se foi um crime chocante que merece sempre um olhar para tentar entender as situações envolvidas, aí em tese pode, tá legal? O ministro Marco Aurélio
falou que a manifestação do pensamento, a criação e a informação sob qualquer forma não sofrerão qualquer restrição. Então ele foi muito enfático, né, no reconhecimento de um direito à expressão, à informação, e foi totalmente contra aí, qualquer forma de censura ou de licença, que inclusive sabemos não são acolhidas pela Constituição. O ministro Cássio Nunes, que é no momento da gravação deste vídeo, né, o mais novo ministro do Supremo, falou que a liberdade de expressão é ampla e não pode ser limitada previamente. Não vislumbro nenhuma possibilidade de extrair-se do texto da Constituição, norma, seja sob que denominação for, que proíba a veiculação da notícia em si ou que exija autorização prévia dos envolvidos para ser veiculada. Então também se posicionou contrário aí ao direito ao esquecimento. Também a ministra Carmen Lúcia foi nessa mesma linha e disse, e eu gostei muito do posicionamento dela inclusive, num país de triste desmemória como o nosso, discutir o direito ao esquecimento como direito fundamental, de alguém poder impor silêncio ou segredo de fato ou ato que pode ser de interesse público, seria um desaforo jurídico para a minha geração. A minha geração lutou pelo direito de lembrar. Carmen Lúcia sempre teve uma participação muito ativa no combate a violências contra liberdades civis, né? Ela sempre se apresentou dessa maneira e falou, a gente tanto lutou por ter o direito de comunicar amplamente e agora a gente vai voltar atrás? A que se pensar aí na fala da ministra. Por sua vez, o ministro Alexandre de Moraes disse que não existe permissão para limitar preventivamente o conteúdo do debate público em razão do efeito que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público. Isso é censura prévia. Então, não caberia a alguém limitar previamente o direito à informação, ou veicular a informação. Isso seria uma censura prévia. E, de novo, vem aquele problema, né? Quem seria, não é, ministro, o responsável por esta decisão? Quem diria vai para a mídia ou não vai para a mídia? Perigoso. O ministro Luiz Fux, por sua vez, disse que há fatos que são notórios e importantes para a história de um país, e ponto. E, portanto, a gente pode rever. Alguém poderia falar, tá, mas o que há de notório num assassinato como aquele? Eu concordo que o assassinato em si é um ato brutal e que ninguém quer ver aquilo a partir de uma homenagem ao autor do crime, mas a vítima, a gente pode se colocar em papel de observador, olhando para ela, né? Foi uma mulher que foi agredida e foi assassinada lá em 1958. A gente continua hoje com graves problemas relacionados à violência contra a mulher. Então, me parece fazer total sentido a gente olhar para esses casos, né? Com pesar, mas olhar ainda assim. E também a ministra Rosa Weber disse que, além de inconstitucional, a exacerbação do direito ao esquecimento é exemplo do tipo de mentalidade que, revestida de verniz jurídico, direto ou indiretamente, contribui para, no longo prazo, manter um país culturalmente pobre, a sociedade moralmente imatura e a nação economicamente subdesenvolvida. Espetacular a fala da ministra Rosa Weber. Espetacular. Ela foi muito enfática aqui no direito à informação, como um fator inclusive de equilíbrio, de estabilização social e por aí vai. Olha, quando o Supremo Tribunal Federal dá decisões ruins, eu comento, tá? Para mim, esta decisão foi uma decisão muito, muito, muito bem dada. Mas, de novo, né, o direito constitucional é um direito autorreferencial. Você permite ser a favor ou contra um determinado ponto com bons argumentos, inclusive para os dois lados, né? Também o ministro Ricardo Lewandowski. A humanidade, ainda que queira suprimir o passado, é obrigada a revivê-lo. E também a gente não pode negar um pouco de verdade a esta fala. Se a gente pensar, por exemplo, em nazismo, a gente tem que olhar para aquilo, sim. Olha o sofrimento de 6 milhões de famílias. Né? Mas ainda assim a gente está a todo instante olhando para aquilo, a gente está a todo instante revivendo aquilo, tem vídeos que a gente passa, a gente vê, para quê? Para a gente lembrar de quão estúpido pode ser o ser humano, né? Então a gente de fato tem que dar uma olhada no passado. E esses foram os 9 ministros que votaram favoravelmente à informação, contrariamente, portanto, a um direito ao esquecimento. Por fim, o ministro Edson Fachin
Disse que eventuais juízos de proporcionalidade em casos de conflito entre direito ao esquecimento e liberdade de informação devem sempre considerar a posição de preferência que a liberdade de expressão possui, mas também devem preservar o núcleo essencial dos direitos à personalidade. Com base nisso, ele foi discorrendo e acabou afirmando que o direito ao esquecimento deve ser reconhecido. Obviamente, o ministro Fachin não nega a expressão, mas ele disse que também, dada esta dimensão de direitos de personalidade, deve ser reconhecido sim o direito ao esquecimento, talvez até mesmo com um desdobramento da intimidade e da privacidade. Olha, deixa aí seu comentário, quero te ouvir. Né? O meu posicionamento eu achei a decisão bem dada, eu confesso que muito tempo refleti sobre isso, pensei, já estive até mais inclinado para reconhecer um direito ao esquecimento, mas já de um tempo para cá estava pensando que de fato é um pouco perigoso, especialmente em razão de quem será o censor, né? Quem será o classificador do que pode e do que não pode ir para a mídia. Mas, evidente, esse é um tema que está em aberto. Olha, espero que você tenha gostado, né? Se fez sentido para você o vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, manda para alguém que talvez possa se interessar e participe do canal, se inscreva, comente, curta, compartilhe, fique conosco, tá legal? Obrigado, pessoal, um grande beijo para todo mundo, até o próximo vídeo de Direito Constitucional.